atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, Ele está consolando nesse lugar. Os sinais surgirão. Teu Espírito está aqui. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Deseja a presença dEle mais que tudo essa noite. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Raia, só decanta, raia, só. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos mais que tudo, mais que a própria vida. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Amados, quando a gente tocou nela, Deus mostrava ela toda aprisionada assim. E Deus dizia que estava entrando dentro dela e rompendo, para ela ser livre. Diz pra gente, amado, o que é que você sentiu? Senti um alívio muito grande que estava no meu coração. Um aperto no meu coração e eu senti um alívio muito grande. Amém, amados? Ele é libertador. A partir do versículo 15. Amém? Todos encontraram? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Amém, queridos? O Espírito Santo sabe o que eu preciso escutar nesta noite e o que você, mulher transformada, precisa escutar nessa noite. E a vontade do Pai nessa noite é nos falar dos processos de transformação que o Espírito Santo traz nas nossas vidas. E eu estava sentada ali desde já, o Espírito Santo me dizia assim: tem mulheres que estão neste lugar, e estas mulheres sabem que há uma grande obra a ser feita. Elas têm a revelação de um poderoso chamado de Deus, porém elas sabem e sentem que tem falta de algo ainda. Aleluia. Você sente falta de algo ainda? Você sabe que tem algo a ser feito. Deus te revelou um chamado, mas você sente falta de algo ainda, como há uma ferramenta que você não possui, você não consegue avançar. Mas o Espírito Santo me dizia aqui: diga para elas que eu estou entregando ferramentas nessa noite. Diga para elas que há uma distribuição de ferramentas esta noite para o chamado de Deus nas suas vidas. Muito tempo eu me sentia assim, sabendo que havia um chamado, e eu dizia: Deus, o negócio não anda, não vai. E eu sentia falta. Tem algo que eu tenho que receber ainda. Eu sinto falta no meu ser, ainda tem algo. E os processos vão passando e Jesus vai entregando as ferramentas. Amém? A ousadia, a revelação, o escudo da fé, a espada da palavra, o cinturão da justiça, os pés preparados com a propagação do evangelho e o capacete da salvação. Ferramentas poderosas para você, mulher, triunfar nas batalhas em Deus. Deus está fortalecendo mulheres neste lugar. As ferramentas vêm para te auxiliar no reino. Tanto você é fortalecida, como você começa também a guerrear em prol dos teus irmãos em Cristo e na obra de Deus. O Senhor tem novidade para você nesta noite. E Deus me fazia lembrar esses processos que nós passamos com o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz isso, em João 14 diz que o Senhor Jesus, Ele nos promete o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece,
mas vós, a igreja do Senhor, o conheceis. No processo em que passamos, eu vinha trazendo ali, Deus falando comigo, traga a memória, filha, o que foi que te fez tão grande transformação na sua vida? Por que hoje nós temos o conhecimento de Cristo e antes nós andávamos fazendo obras do qual hoje nós nos envergonhamos, como diz a palavra de Deus? Somente pelo Espírito Santo de Deus. Os seus irmãos ainda não sabem, Deus me tirou do lamaçal do pecado, né? Do mundo de droga, de prostituição. E o Senhor ali me chamou com o teu grande e tremendo amor, e com o seu grande perdão e com a sua grande misericórdia, para confessar o seu nome, para ser selado com o Espírito Santo. E a partir daí, começar um processo de transformação. Do amargo para o doce. Da rebeldia para a passividade. Não é assim? Da impaciência para a longanimidade. Do rancor para o perdão. Isso é um processo, mas isso é uma transformação que Deus opera na vida de todo cristão que verdadeiramente quer ser tocado pelo Espírito de Deus. E algo que o Senhor transformou na minha vida quando eu confessei o seu nome. Em primeiro lugar, eu lembro que o primeiro sentimento foi o amor extraordinário pelo nosso Deus. Uma paixão incrível por Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus derrama em nossos corações o amor de Deus. E aquele amor transbordava, e ao tempo que esse amor pelo Senhor e a revelação do amor dele por nós me foi sendo revelado, ao passo eu fui sendo transformada. Ali Deus me ensinou a me amar, e eu comecei também a amar o próximo. Mas acima de tudo eu comecei a amar a Deus sobre todas as coisas. Que transformação! Que transformação! Só as transformadas, erga as mãos para o céu e diga: que transformação! Só Deus pode fazer o que Ele já tem feito na sua vida. E Deus me traz aqui essa noite para te lembrar. Ele nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, Jesus. Nos sintamos gratas por tão grande, extraordinário perdão e amor de Deus. Então, nesse processo de transformação, em primeiro lugar, eu fui selada pelo Espírito Santo. Você foi selada pelo Espírito Santo de Deus. Você confessa Jesus e você tem o poder de ser chamada filha e filho de Deus. Depois disso, o Espírito Santo começa. A Bíblia diz: Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. E de repente o Espírito Santo começa a trazer à tona: veja, filha, quão terrível coisa você já fez. E ele fala não com condenação, mas ele fala como convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos convence. Aquilo que nós achávamos que era bom, ele diz: filha, isso era vaidade. Aquilo que nós achávamos que era sabedoria, ele diz: filha, isso de nada tem valia para o reino de Deus. A transformação começa a acontecer. E quanto mais eu e você nós somos sensíveis à voz dele, nós vamos sendo moldadas e nos tornamos mulheres agradáveis ao coração de Deus. Eu creio que você tem se achegado aqui esta noite porque você é uma mulher que tem buscado agradar o coração de Deus. Transformadas para sermos chamadas mulheres segundo o coração de Deus. Aquilo que eu achava que era maldição na minha vida era bênção. No mundo eu olhava para minha família e dizia: ai, se eu morasse só, eu teria toda a liberdade do mundo. Eu não conseguia ver a beleza da minha família estar comigo. Eu não conseguia ver como meu pai era maravilhoso para mim. Uma adolescente rebelde, com grilhões do inferno tapando a visão. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente o inimigo cegou o entendimento do homem para que não veja a glória de Deus e as bênçãos do Senhor. Então era tapada, a visão era tapada.
E eu não via e não sentia amor pela minha família. Como pode? Eu amo de paixão a minha família hoje. Eu queria ter o meu espaço, o meu lugar. O egoísmo fazendo parte. A rebeldia fazendo parte. Mas a palavra de Deus diz assim: aquele que está em Cristo Jesus, para ele as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E eu só sei te dizer que quando esse amor de Deus entrou no meu coração, Deus fez tudo novo. O que era ódio virou amor. O que era amargura virou doçura. A cegueira virou entendimento. Isso é para lembrar a mim hoje e a você de onde Deus nos tirou. E que o processo continua, amado, dia após dia. Transformadas pelo Espírito Santo é dia após dia. O processo, algo que Deus também gerou em mim, além disso, nesse processo de transformação, é que eu olhava para uma irmã e dizia: levanta aqui a primeira de branco. A irmã. Eu olhava para a irmã, linda, pregadora, cantora. Eu dizia: ai, eu queria ser igualzinho a ela. Eu queria ser assim. Ai, Jesus, eu sou tão tímida. Eu não gosto do meu jeito. Ai, Jesus, eu não permitia ver o que Deus tinha de intimidade comigo. Eu queria ver o que Deus tinha de intimidade com ela. Pode sentar, irmã. E Deus falou para mim assim: filha, olha para você. Olha de onde eu te tirei. Eu tenho um particular com cada um dos meus filhos. Ainda que ela tenha uma unção que eu gostaria de ter, e Deus dá. E Deus nos faz impartir unção dobrada sobre as vidas, compartilhamento de bênçãos uns com os outros. Ainda assim há um particular de Deus contigo que Ele não tem comigo. E é um particular de Deus comigo que Ele não tem com você. Então Deus começou a dizer: filha, eu estou tratando com você no secreto, no oculto. Valoriza a nossa intimidade. Para de se amargurar porque você é tímida, ou porque você não tem o corpo que gostaria, ou porque você não está na posição que gostaria, ou porque você perdeu 26 anos da sua vida no mundo. Eu estou restituindo. E o tempo que você perdeu no pecado e no passado, eu tornarei em intensidade no meu reino em poucos anos. Deus faz isso com o pior pecador. Então não diga que Deus não tem nada com você, porque Deus tem. Amadas, Deus tem algo tão particular comigo, e cada um que tem aqui está conosco. Outro dia foi lá na nossa casa uma profetisa. Sabe aquela mulher do Pentecoste, que ela profetiza pulando e dançando no púlpito? Eu não sou assim. Eu tinha pedido ao Senhor para ser, porque eu acho lindo. Mas o Senhor disse: não, filha, calma. Você é você. E essa profetisa esteve comigo na minha casa. E eu olhei para ela, nós começamos a orar. A profetisa Isabel Santos, não sei se vocês conhecem. Eu amo de paixão aquela mulher. Ela já pregou no nosso ministério, ela é benção. Ela foi uma das profetisas que Deus usou muito para mim há 10 anos atrás. Sempre me encontrando e profetizando bênção na minha vida. E a Isabel estava comigo assim, de frente a mim. Ela disse: Márcia, vamos orar? E o Espírito Santo, aquele que conhece a minha intimidade e a sua intimidade, o Espírito Santo me disse para dizer a ela: diga a ela que eu vou pipocar ela no Nordeste. Eu disse: Senhor, eu não uso essa linguagem pipocar. O Espírito Santo me disse: diga para ela que eu vou pipocar ela no Nordeste. E que a palavra pipocar para ela faz parte do dia a dia dela. Eu disse: mas Senhor, ei, do meu não faz. Mas o Espírito Santo, que conhece a intimidade, a vida, e está com os olhos todos os dias sobre ela, Ele conhece a forma dela falar, a forma dela pular, a forma dela dançar e adorar a Deus. E Deus disse: ela vai entender a profecia, ela vai se identificar e ela vai amar isso, porque o Senhor falou com ela na intimidade. Eu disse: Isabel, Deus está dizendo que você sabe o que é pipocar e que isso é comum no seu vocabulário. Eu nunca vi você falar pipocar, mas o Senhor diz que você vai pipocar no Nordeste. Ela olhou para o filho dela que estava do lado dela. O filho dela disse: oh meu Deus, que tremendo, aleluia. Eu disse: por que o seu filho ficou assim?
Márcia, porque ele trabalha comigo todos os dias na nossa empresa. E ele sabe que quando nós estamos com novos produtos para vender, na reunião eu digo, vai pipocar esses produtos tudo por aí, vai voar, vai sumir, vai gerar, vai frutificar. E ali, o Espírito Santo me ensinou ao profetizar para ela que ele tem um particular comigo e que ele tem um particular com ela. E que ele tem um jeitinho de falar comigo. E que ele tem um jeitinho de falar com ela. E, amadas, a profecia está se cumprindo. Ei, o Deus que te chamou, ele sabe como falar contigo. Eu só sei que a voz de Deus às vezes é como brisa, às vezes é como fogo, às vezes é como uma voz humana no nosso ouvido. Às vezes ele enche o nosso ventre com o sentimento do Espírito Santo. Então não diga que Deus não fala. Deus fala na sua palavra também. E fala no meio de nós da forma que nós estamos aqui, amados. Deus diz que tem um particular contigo. Mulheres que antes não se sentiam especiais, porque queriam que o Senhor falasse com ela do jeito que fala com a outra. Deixa Deus falar com você e tratar com você do seu jeitinho de ser. E isso o Senhor me ensinou há algum tempo atrás. E isso coroou a minha vida. Me curou. O Senhor gerou um relacionamento muito particular. Isso me curou. E essa palavra também cura mulheres nessa noite. Porque este Deus é vivo e os olhos dele estão sobre a sua vida, na sua intimidade. Ele sabe, ele conhece. E no processo de transformação, algo que foi transformado também na minha vida é a amargura ser tornada em doçura. E até mesmo a frieza ser tornada em amor. Eu queria o meu espaço, do meu jeito e acabou. Mas Deus faz quem não gosta de pessoas desejar alcançar o mundo para Cristo. Você crê nisso? Eu não gostava de pessoas, de reuniões e muito menos de aniversários de famílias. O amor de Deus inunda o nosso coração. E Ele faz com que eu e você amemos aquilo que é de Deus. Não somente isso, mas nós amemos também aquilo que Deus ainda quer alcançar. Você está entendendo? Sabe o que Deus está falando aqui? Eu e você não vamos amar só aquilo que é perfeitinho, que é bonito. Nós vamos amar o perdido que Deus quer alcançar. Isso foi uma transformação enorme. Como é possível na nossa vida, na sua vida? Eu sei que cada uma tem uma história para contar, que dá aqui um belíssimo testemunho para a glória de Deus. É possível ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam o poder é só a cura, o poder é o batismo. Amado, o poder de Deus na minha vida, verdadeiramente, foi ser transformada em serva de Deus. O poder do Espírito Santo que operou na minha vida, o que eu considero mais forte, eu recebi cura na minha coluna, que eu tinha hérnia de disco, e nunca mais senti dores. Mas o poder que operou em mim, a transformação maior, eu não considero a cura física. E eu louvo a Deus pela cura física, porque eu necessitava muito, e nós necessitamos todos os dias dessa saúde. Mas o poder, a maior transformação foi no meu interior, foi no meu espírito. E eu quero fazer a leitura do livro de Gálatas, no capítulo 5, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Que grande e poderosa transformação que Ele vem operar na minha vida e na sua vida. Outra transformação incrível que Deus operou em mim, e eu sei que em você também, o amor ao dinheiro. Qual era o meu maior valor? O Senhor transformou o amor pelas coisas da terra no amor pelas coisas do alto. Aleluia. Sabe por quê, amados? Não podemos perder a visão. Porque a palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Quando eu me converti, eu ouvi essa palavra
Senhor me chama para buscar em primeiro lugar as coisas do alto. Em primeiro lugar, a sabedoria que é do alto. Para depois eu descansar e as demais coisas são acrescentadas. E as demais coisas Ele já está acrescentando. Ele não está acrescentando na sua vida? Haraia sob decai. Eu quero ministrar aqui o acréscimo de Deus sobre a sua vida. Você que veio nessa noite buscar o reino de Deus e a sua justiça, conhecimento e paz, receba o acréscimo, os presentes, a honra do Senhor, o entendimento, a libertação da tua casa, porque aquele que te chamou é fiel para concluir a boa obra. Outra coisa, no processo de transformação que o Espírito Santo foi me conduzindo, ele disse: filha, não perca a visão. Você não vai perder a visão. Isso é um trato que Deus faz comigo há mais de 4 anos. A nossa equipe sabe disso. E eu sempre digo para os irmãos: não perca a visão. Márcia, que visão é essa, Márcia? Que visão é essa? A palavra de Deus diz que Jesus falou assim: sede simples e humildes, como Ele é. A visão da simplicidade e da humildade. A simplicidade e humildade não está nas nossas vestes, está no nosso coração e gera em nós atitudes. Não perca a visão. E ele continua falando comigo todo dia, todo tempo: não perca a visão, filha. Não perca a visão que eu uso os meus pequeninos. Não perca a visão que eu uso quem não tem nem curso teológico ainda. Não perca a visão que eu amo o pobre, o órfão e a viúva. Não perca a visão que Jesus chamou o povo para o evangelho. Em meio a eles estavam os pobres e não havia interesse financeiro. O interesse era alcançar os perdidos, porque ele veio para salvar Israel dos seus pecados. Não perca o propósito. Ora, nós lá com um humilde pequeno ministério, quando nós fomos mudar para o templo novo, alugado, que nós estamos hoje, nós estamos construindo, mas antes nós fomos agora para um templo alugado. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo me falou acerca disso? Fomos para um templo alugado, do tamanho da igreja de Limoeiro, que é uma bênção. Já estive lá, lugar maravilhoso, de glória e poder de Deus. E quando nós saímos da garagem para aquele templo, comparado à garagem lá, era bem maior. Era algo bem mais confortável, com ar-condicionado, todo arrumado. Deus proveu todas as coisas. Você sabe o que foi que o Espírito Santo disse para mim? Eu pensei que o Espírito Santo ia falar comigo assim: filha, aqui eu farei isso, aqui eu farei aquilo. Eu pensei que ele ia me falar algo do tipo. O Espírito Santo me deu um louvor, me lembrando que eu não perdesse a visão. E ele me deu um louvor, ele fez eu mesma louvar para mim mesma. Acontece com você, né? Lavando louça, arrumando a casa. E o Espírito Santo me fez louvar para mim mesma, dizendo assim: o templo sou eu, o templo sou eu vou zelar do templo de Deus, o templo sou eu. Deus dizendo: filha, não se encante com parede, não se encante com ar-condicionado, não se encante com holofotes, não se encante com multidões. Cuide do templo, porque você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E às vezes ele fica em silêncio. Aí quando você muda de fase, ele vem, às vezes dá até uma repreensão. Olha, cuidado. Olha, cuidado. Ei, se o Espírito Santo te disser cuidado, ou se ele revelar algo e frear o teu pensamento, agradeça a Deus a disciplina de Deus. Algo que eu aprendi também no processo de transformação por meio do Espírito Santo foi amar a repreensão de Deus. Você consegue amar a repreensão de Deus? Sabe por que é gostoso ser repreendida por Ele? Porque Ele só repreende quem Ele ama. Quando Ele me repreende, eu me sinto amada do Senhor. E eu aprendi, sabe o que? A pedir conselho ao Espírito Santo nesse processo de transformação. Quem conhece o apóstolo Wilker Bonifácio? Então o apóstolo disse: Márcia, você está num processo de transição ministerial. Eu disse: Senhor, já estamos fazendo tantas coisas, já tem tantas coisas acontecendo. E ali havia mais um processo também de transformação.
responsabilidade e prudência tem que ser aguçada no processo de crescimento. Quem aqui está crescendo com Deus? Ei, quanto mais você cresce, mais responsável você fica. Quanto mais você cresce, mais zelosa você fica. Quanto mais intimidade, mais prudência você alcança no Senhor. E eu comecei a orar: Senhor, o que o Senhor quer? O Espírito Santo me revelou assim: que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. É tempo de muita responsabilidade na obra de Deus. É tempo de compromisso com Deus. Araia, sou de canta. E eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres. Eu conheço e eu sei que tem mulheres que elas perderam o zelo pela obra de Deus, o zelo até pelos irmãos, por causa dos problemas do dia a dia, suas decepções. Mas eu oro e profetizo: renova, Senhor, o zelo nesta noite. O zelo será renovado. O seu cuidado com o seu pastor, o seu cuidado com a sua mãe e seu pai, o seu cuidado com a casa de Deus, o seu cuidado com o cargo que Deus te entregou. Dê o seu melhor, porque é para Deus. Não é para o homem, é para Deus. E no processo de transição ministerial que ele nos revelou, começaram a acontecer muitas coisas, amados. Quanto mais o dia vai passando, mais você vai abraçando as coisas do rei. Quem quer abraçar? Abre os seus braços assim. Abraça as coisas do reino de Deus. Abraça as coisas do céu e não da terra. Aranha, sou. Que venha para a tua vida os filhos ministeriais, os irmãos em Cristo, as obras que estão esperando por você, que é o obreiro de Deus, e você se decepcionou e saiu da presença. Volta para a presença, volta para o abraço, porque Deus tem muito com a tua vida. Grande é a obra e Deus precisa sim dos obreiros dispostos. Glória a Deus, aleluia. E o processo de transição ministerial começou, amados. Mais uma transformação, tanto dentro de mim, como na equipe, como no ministério. E foi o processo, depois que ele falou isso. E as coisas vão fluindo, as coisas vão crescendo no processo. E Deus dizendo: filha, não estanca isso. Abraça isso. Abraça o que está crescendo, porque é um povo a ser alcançado pela minha vida e pela sua vida. E tantas vezes Deus fala conosco: filha, alarga as tendas, porque eu quero colocar mais gente. Alarga as tendas e cinge os lombos, porque eu quero fazer coisas maiores. E aí você não vai temer. E nós não podemos temer. Então nós começamos a abraçar os projetos mais loucos que chegavam ao nosso encontro. Amado, quando é de Deus, flui. Diga para sua amiga: quando é de Deus, flui. Então para de fazer força. Deixa Deus fluir na sua vida. Aleluia. E as coisas começam a fluir. E hoje, inclusive, é um dia muito especial desse fluir de Deus. Hoje eu compartilhei até com os irmãos do WhatsApp. No início do ano, Deus falou de mais um alargamento de tendas. Sabe por que eu estou testemunhando aqui? Porque tem gente aqui que vai ter as tendas alargadas. E através desse testemunho, você não vai ter medo. O testemunho, ele gera fé no coração, não é verdade? Porque nós estamos falando do mesmo Deus que opera tudo em todos nós. E ali no início do ano eu recebi mais uma profecia. Lembra o processo de transição ministerial que o pastor tinha dito? E eu recebi uma profecia da bispa de Areia Branca. Ela foi no nosso ministério, ela disse: Márcia, Deus está dizendo: não retenha, mas alarga as tendas, porque Deus vai aumentar todo o seu tempo na TV. E eu sentia que nós teríamos um momento na TV todos os dias. Eu dizia: como assim, Senhor, não tenho tempo para mais nada? Eu queria muito mais, eu quero mais. Diga: eu quero mais. Então você vai ter que ir. Depois não diga: ah, Senhor, é muito. Não diga depois: é muito. Porque todos os dias da minha vida eu dizia: eu quero mais. Aí Deus foi acrescentando: eu quero mais. Pegue, filha. Eu quero mais. Pegue, filha. Então, nesse processo de transformação e transição, a promessa começou a se cumprir de um mês para cá. E naquele programa que eu tinha, que era de duração de 1 hora numa TV, que era a nível de Mossoró e região, de repente aquela mesma TV alargou as tendas dela própria e agora alcança 4 estados pela Brisanet.
E de repente, nós confirmamos semana passada, não foi, Sadraque? Então aquela proposta chegou para que nós tivéssemos todos os nossos cultos lançados na TV. E eu disse para o diretor assim, olha eu e a minha fé. Eu disse assim para o diretor, vamos colocar, faça para mim uma proposta de segunda a segunda todos os dias, que é a promessa de Deus, amém? E uma proposta de sexta, sábado e domingo. E quando eu disse assim para ele, uma proposta de sexta, sábado e domingo, aquilo parecia tão murchinho, sem graça. Eu fiquei calada, eu que botei essa proposta. Ele não me lançou essa proposta. Ele falou assim, Márcia, eu não vou te lançar a proposta de sexta, sábado e domingo. Isso não tem graça. Você vai fazer de segunda a segunda-feira. E eu agarrei a promessa. Conversei com meu esposo, Edinardo. Sadraque está aí também, que trabalha conosco. Mais trabalho para Sadraque. E para mim. E para o Stânio. Conversei com meu esposo. E ele achou maravilhoso. Porque quando Deus está no negócio, flui. Vai fluir na sua vida. Porque a promessa foi de Deus para a sua vida. Não foi do homem. E hoje, agora, às 10 horas da noite, está começando a programação. E vai rolar de segunda a segunda. No processo que nós dissemos sim semana passada. Sabe o que aconteceu da semana passada para cá? Aquela mesma TV já entrou em outra TV a cabo e já tá girando para outros estados. Para outras cidades, até para os interiores. Eu fiquei, meu Deus, que rebuliço foi esse? Ai, eu sou de Caio. E quando Deus quer fazer, Ele faz em um dia. Ele faz em uma hora. Ele faz em um segundo. Aquilo que Ele tem preparado para ti, a promessa. Ai, sou de cantai. Mas a palavra de Deus mostra processos de transformação em que pessoas não foram transformadas. Deus promete para Israel entrar na terra prometida. Os espias vão, têm uma visão errada, estão cegos, estão sem fé. Têm uma visão errada e voltam e dizem, a terra é boa, mas há gigantes. E aí tem gente que não gerou fé para confiar na palavra de Deus. E aí você fica estacionado. Se você ficar na visão de quem está sem fé, você morre com eles no meio do caminho. Por isso que eu gosto de andar com o povo de fé. E quando Deus libera uma promessa, nós agarramos e também erguemos as mãos, arregaçamos as mangas e botamos o trabalho em dia. Você pede tudo a Deus, você está no processo de transformação para receber mais do Senhor, vai botar a mão na massa. Tem trabalho para você fazer. Tem novidade para você fazer. Então, neste processo de transformação, o Espírito Santo também me ensinou outra coisa. Ele disse para mim, filha, seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. Tenha espírito fervoroso. É todos os dias. O espírito é fervoroso. Ei, espírito fervoroso não quer dizer que ao seu redor está tudo bem. Quer dizer que você continua com a chama acesa, crendo neste Deus, não abandonando a fé, avançando e tomando também projetos que Ele quer te dar nas suas mãos. Sede fervorosos no espírito. Na caminhada ao longo de mais de 10 anos, sinceramente, passei também dias muito difíceis. Mas o fervor nunca parou. A chama nunca apagou. Mas eu sei, e eu já ministrei sobre pessoas, que a chama estava apagada. Mas que o Senhor é poderoso para vivificar um exército sequíssimo. Aí você, Márcia, eu não sou tão perfeita assim. A minha chama apagou. Sim, a palavra de Deus diz que Ezequiel ele vai até um vale de ossos secos. Ele profetiza e diz, vivam! E eles voltam a viver. Então o Deus da vida tem vida para você. E eu digo a você, é tempo de recomeçar. Diferente, transformada, mais experiente. Algo que o Espírito Santo também tratou comigo e eu vou encerrar aqui. Há muitos anos atrás, eu fui em busca de algo novo. E talvez você chegou aqui essa noite buscando também uma nova unção, um novo vigor,
uma nova visão. E eu fui em busca de algo novo. E naquele lugar em Belém, um profeta falou comigo. Ele disse: Márcia, eu tenho que te dizer algo. Deus está me mostrando que Ele tem começado a te dar algumas coisas. Naquela época eu não tinha sido ungida ao ministério pastoral ainda. Nós trabalhávamos num chá de mulheres, independente de denominação. E eu tinha um programa na TV todo sábado, 1 hora de duração. E aquele profeta disse para mim: Deus me mostra que Ele quer te entregar muitas coisas. Porém, Deus manda eu te avisar que o Senhor, Ele é assim. Ele te entrega algo. E assim como Ele dá um talento e você investe ou enterra, não é verdade? Há um domínio. Há um domínio desse talento. A Bíblia diz o quê? Há um domínio sobre o talento. Um enterrou, guardou, não multiplicou. O outro multiplicou mais ainda. Cada um tem uma atitude com o que Deus coloca nas nossas mãos. E aquele profeta disse para mim: Deus quer dar muitas coisas. E Deus diz assim: eu coloco algo na sua mão, de tempo em tempo eu volto para ver como está. Se você zelar, se você cuidar, se você tiver temor, eu te darei muito mais. Você acha que Ele não está vendo o seu temor e o seu harabasopra decanta, rai? Multiplica o que Ele te deu, não retenha só para si.